Oi, meu nome é Lucas Tavares, eu sou contador e especialista em planejamento acessório e proteção patrimonial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta de planejamento acessório chamada holding familiar. Mas o que é essa holding familiar? Alguns de vocês já devem ter ouvido comentar por amigos, por colegas de trabalho, até mesmo na internet, a seguinte frase: a holding familiar é uma empresa. Eu considero isso uma meia-verdade. Por quê? A holding familiar, na verdade, ela é um sistema que se utiliza de empresas. Esse sistema pode ser composto por uma empresa, duas, três, quatro, enfim, inúmeras empresas. O que define essa quantidade de empresas que esse sistema vai demandar? A complexidade do patrimônio dessa família e a demanda dessa própria família. Num sistema básico, realmente é utilizado somente um CNPJ e é esse o caso que eu vou trazer para vocês aqui na prática para demonstrar, para ficar mais fácil a explicação. Então, Lucas, como é que funciona na prática essa tal de holding familiar? O que é isso? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês de como funciona. Imagine a seguinte família: João e Maria, tá? Tem seus filhos Mateus e Mariana. João e Maria, eles querem constituir uma holding para deixar a sua herança para Mateus e Mariana, quando eles não estiverem mais aqui, deixar tudo tranquilo. Eles vão fazer isso por meio de uma holding familiar. Então, como funciona? João e Maria têm alguns imóveis, eles vão abrir uma empresa e transferir esses imóveis para essa empresa. Como eles vão fazer essa transferência? Por meio do capital social. Tem que ser uma transferência em contrato. Esses imóveis têm que constar no contrato social dessa empresa, tá? Feito isso, o segundo passo agora, João e Maria, eles são proprietários, não são mais proprietários de imóveis, eles são proprietários dessa holding, ok? Próximo passo, eles transferem, eles doam essa holding, a participação deles nessa holding para seus filhos Mateus e Mariana. Agora Mateus e Mariana que são donos dessa holding. Porém, contudo, todavia, João e Maria, eles vão permanecer como administradores vitalícios dessa empresa. O que significa que quem pode decidir o que acontece com esses imóveis, quem pode decidir o que acontece com essa empresa é somente João e Maria, não Mateus e Mariana. Eles vão ter a propriedade, eles vão ser donos, mas quem decide, quem toma todas as decisões sobre os imóveis, sobre a empresa, vai permanecer sendo João e Maria. Lucas, mas esse sistema funciona? É eficiente esse sistema? Vamos lá, quando a gente fala de sistema de planejamento acessório eficiente, a gente visa atingir alguns pontos. Que pontos são esses? Primeiro, economia. O sistema eficiente ele tem que ser econômico tanto na parte de tributação quanto na parte da sua constituição. Então tem que ser um sistema que traga uma economia financeira para essa família. Segundo ponto, esse é um sistema eficiente, ele tem que evitar a dilapidação desse patrimônio. O que é essa dilapidação? Por muitas vezes no inventário, por ser um processo muito caro, os herdeiros às vezes têm que vender parte ou todo o patrimônio que receberam de herança para pagar esses custos, tá? Então o que acontece? Essa dilapidação é justamente isso, a perda de parte desse patrimônio para pagar os custos do próprio processo. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, ele tem que trazer uma proteção pro patrimônio da família enquanto os donos, os proprietários estiverem aqui, estiverem com vida, tá? Então, enquanto eles permanecerem aqui, esse patrimônio tem que ser protegido, tá? Quarto ponto, tempo. O tempo que leva para essa herança, para esse patrimônio passar de fato para a mão dos seus herdeiros. Esse é um quarto ponto importante. Quinto ponto, não menos importante, evitar as brigas, as discussões familiares. Tá? Por muitas vezes, é triste de ver isso, mas por muitas vezes acontece de um processo de herança, de inventário, surgirem brigas, surgirem conflitos familiares. Então, um bom sistema, um sistema eficiente de planejamento acessório, ele visa evitar esse tipo de conflito. Mas Lucas, então, quais desses pontos a holding familiar atinge? Eu falo todos. Sim, a holding atinge todos esses pontos. Eu vou explicar eles aqui, cada fato para vocês. Primeiro, economia. Você tem numa holding familiar, você não precisa mais passar por um processo de inventário. A economia maior já está aí, porque o sistema, o processo de inventário, ele custa tanto em questões de impostos quanto em questões de honorários.
Hoje a tabela da OAB, não sei de cabeça, mas em média que se pratica no mercado, um advogado vai te cobrar de 5% até 8%, alguns até mais, do valor do patrimônio para fazer o inventário, tá? Fora as custas de cartório, fora impostos. Então, nesse caso, para constituir uma holding, fica muito mais barato você constituir uma holding do que fazer o inventário. Fora que dentro da holding você tem ainda alguns benefícios econômicos que você se utiliza para pagar menos impostos, tá? São ferramentas lícitas, mas que fazem com que você economize em impostos em comparação ao inventário, em comparação a outros sistemas de planejamento sucessório. Esse é o primeiro ponto. Segundo passo, evitar a dilapidação do patrimônio. Como eu comentei aqui, como não precisa fazer o inventário e o sistema da holding ele é feito durante a vida do proprietário. Então não é necessário que se venda algum patrimônio para conseguir pagar, para conseguir montar esse sistema. Você consegue fazer isso de forma organizada, planejada ao longo de alguns meses, ao longo até de anos, se for o caso, mas você consegue deixar tudo planejado, tudo organizado, tudo pronto, para no momento que você não estiver mais aqui, seus filhos automaticamente tenham esse patrimônio. Então você evita essa dilapidação, não é necessário vender nenhum imóvel para fazer esse sistema, para montar esse sistema. Terceiro ponto, a proteção do patrimônio. Você transferindo seus imóveis para uma pessoa jurídica, você protege muito mais esse patrimônio do que se você permanecer com ele na sua pessoa física. Como funciona isso? Caso você venha a ter algum processo, depois de constituída a holding, caso você venha a ter algum processo judicial, esses imóveis que estão dentro da holding, eles estão protegidos, eles não podem ser penhorados. Existe uma cláusula dentro do contrato social da holding que não permite que esses imóveis sejam penhorados em caso de processo de execução judicial. Então você consegue planejar e proteger esses imóveis em vida, certo? Terceiro ponto. Quarto ponto, o tempo. Em comparação com outros tipos de planejamento sucessório, principalmente com o testamento, o processo do testamento, que é o RAC, que é o Registro, Abertura e Cumprimento do Testamento, ele leva cerca de 12 meses para ficar pronto. Fora esse tempo, fora esse prazo, tem ainda o prazo do próprio inventário, que pode também levar 12 meses ou até mais. Conheço casos que levaram mais de 2 anos para sair o inventário. Então, no sistema da holding, é um sistema extremamente rápido, ele vai estar pronto quando o proprietário ainda estiver vida. Quando ele vier a falecer, o processo para passar, para finalizar e transferir todos esses imóveis, todos esses bens para os herdeiros é rápido. Coisa de poucos meses você tem já a transferência completa e tudo finalizado na mão dos herdeiros, certo? Quinto passo, evitar intrigas, evitar discussões familiares. Como funciona nesse caso? Eu gosto de dar um exemplo também, eu gosto de comparar um pouco com o testamento, tá? Você fala assim, mas Lucas, no testamento também evita intrigas familiares, porque tá ali a última vontade do pai, no caso, né, nesse exemplo, a última vontade do pai, ele queria que o imóvel fosse distribuído assim, que tal filho ficasse com tal imóvel, tal filho ficasse com outro bem, outro imóvel. Mas aí eu falo o seguinte, quando é feita a abertura do testamento, o pai não está mais ali, tá? Ele não está mais ali na cara a cara para falar quais são as vontades dele. Quem está lendo ali aquele testamento, aquele pedaço de papel, por muitas vezes é um advogado que você nunca viu na vida. É um estranho, um total estranho que está falando como que vai ser dividido os seus bens. E por muitas vezes acontece dos herdeiros não concordarem com essa partilha e entrarem com um processo que vai atrasar mais o caso, vai aumentar, vai inclusive gerar essas discussões, essas brigas familiares. E nem só isso, não é nem o principal fator a partilha de bens em si. Como eu falei para vocês, o processo de inventário às vezes ele pode levar anos para ficar pronto, para sair até que seja feita a partilha dos bens. Nesses anos existem custos, existem manutenções, tem IPTU que precisa pagar esses imóveis. Alguns imóveis, se for locação ou de uso, precisa manutenção desses imóveis. Isso demanda custo, demanda dinheiro. E quando o processo está rolando de inventário, os herdeiros precisam desembolsar algum dinheiro para fazer a manutenção desses imóveis. Isso é o que mais gera conflito dentro de uma família. Às vezes algum dos irmãos não tem dinheiro na hora, o outro tem que colocar um pouco mais, isso começa a gerar uma briga, começa a gerar uma discussão que por muitas vezes pode fazer com que os familiares parem de se falar. É muito triste. Então no sistema da holding, como funciona?
já vai estar ali pronto. O pai, em vida, já vai deixar organizado como ele quer que seja feita essa partilha. E os filhos também vão assinar esse contrato, eles vão já dar ali o acordo deles, vão estar concordando com aquela divisão. Então eles não vão chegar lá na frente, depois que o pai não estiver mais aqui, e falar: ah, mas eu não sabia, ah, mas eu não concordo com essa divisão, porque ele assinou, ele já concordou, está ali no documento. Então isso evita, e por conta do sistema de holding ser muito mais rápido do que um sistema de inventário, evita também a parte de manutenção, de ter que ficar desembolsando dinheiro para manter aqueles imóveis, sendo que não tem definido ainda para quem que vai. Então a holding, ela evita tanto a discussão, as intrigas familiares na partilha de bens, quanto na manutenção e no tempo que vai demandar para sair esse sistema. Por isso que hoje eu considero a holding familiar o melhor sistema que temos hoje em planejamento acessório no Brasil. Gostou desse conteúdo? Quer saber mais? Essa semana eu vou lançar mais vídeos aqui no YouTube, nas próximas semanas também vão sair mais vídeos sobre o assunto. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe caso você conheça alguém possa se interessar por esse conteúdo, que tenha algum imóvel, que tenha patrimônio, que esteja pensando em deixar esse patrimônio de herança para os filhos, encaminhe esse vídeo para ele, pode ser que ajude muito, eu espero que ajude muito esse vídeo. É isso aí, se você gostou, tamo junto, até mais.